Clínica da Alma de hoje, a gente continua falando sobre o que o Espírito Santo faz para nós, né? Ou por nós. E ele nos fortifica, é o tema de hoje. E nós temos os nossos convidados aqui, como sempre, os nossos amigos de bancada, pastor Demar Guerra. Seja bem-vindo mais uma vez. Pastor Rogerinho. Obrigado. Pastor Rogério Goulart hoje não veio porque está num acampamento, né? Está ministrando lá na Casa da Honra. Casa da Honra. Nós estamos para Que bom, está cuidando das melhores ovelhas. Muito bem. E hoje temos uma convidada especial, Rogéria Reis, que é escritora, não é? E tem um livro aqui, Pai de Órfãos. Quem mostra esse livro? Esse livro conta um pouco da sua história, né, Rogéria? É a minha história. Seja bem-vinda, então. Um pouco mesmo, exatamente. E queremos ouvir um pouco da sua história, né? Aqui você tem um relato de perda, mas também um relato de cura, de perdão. Exatamente. E que tem a ver com o tema de hoje, né? Você foi fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. Com certeza. Muito bem. A gente vai começar falando, pastor Guerra, o senhor quer introduzir algum texto aqui para ilustrar? Um versículo aqui, né? Para a gente começar a falar sobre o Espírito Santo nos fortifica, né? Nós já falamos sobre várias partes aí, né? Inclusive, você que está em casa e não teve a oportunidade de assistir os outros temas do Clínica da Alma, você pode entrar no site da Rede Super, redesuper.com.br, / de tudo um pouco, e ali você encontra todos os vídeos dos programas anteriores, sobretudo desses ligados ao Espírito Santo, né? Então assista lá também no YouTube, é só você digitar De Tudo Um Pouco, Rede Super, no YouTube, e aí você verifica todos os programas, os temas que tratamos também. Bom, só para dar uma lembrada nos temas aqui, né? Nós falamos sobre ele convence do pecado, nos regenera, nos conforta, nos ensina, nos santifica, guia, intercede. E ontem nós falamos sobre os dons e hoje sobre fortifica, que está em Atos 1, versículo 8, que fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Amém. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Né? Então esse poder que veio sobre nós realmente é para nos dar força, para podermos caminhar, seguir em frente, evangelizar, né? E ele realmente é que nos fortifica. Pastor Rogerinho, quando fala que o Espírito Santo nos fortifica, muitas pessoas em casa podem pensar assim, que nós estamos falando só de uma questão emocional, espiritual, mas não é integralmente essa fortificação do Espírito Santo, né? Sim, é interessante quando você coloca essa forma integral, porque é exatamente essa expressão. Quando que nós precisamos ser fortalecidos, fortificados? Quando nós nos sentimos fracos, debilitados. E isso pode acontecer em todos os aspectos da nossa vida. Nós podemos nos sentir debilitados emocionalmente, fisicamente, através de uma enfermidade, espiritualmente. Então, independente da situação, nós temos a graça de Deus de termos o Espírito Santo em nós para nos fortalecer, né? Para estar conosco, fazendo com que a gente sinta uma força e consiga tirar uma força de onde a gente não tem. Bom, se a gente ouve que o Espírito Santo vai nos fortalecer, nós temos que pensar então por que o Espírito Santo precisa nos fortalecer, ou seja, quais as causas que podem nos enfraquecer. Aí eu queria que a gente citasse algumas delas e a gente vai logo em seguida introduzir a Rogéria no nosso bate-papo, porque o testemunho dela fala muito disso, né? Desse enfraquecimento e posteriormente desse fortalecimento no Espírito Santo. Mas quais causas poderiam enfraquecer alguém? Uma muito forte: pecado. Ele enfraquece a pessoa, porque muitas vezes a pessoa cai e depois vem um sentimento de culpa. Ela pode até pedir perdão, né? A Rogéria vai falar um pouco sobre perdão aqui, que ela até ministra lá na clínica sobre perdão. E a questão é essa: a pessoa vai se sentir fraco. E muitas vezes a pessoa procura e fala assim: eu não estou conseguindo superar aquilo que aconteceu na minha vida. Porque o pecado está acusando a pessoa. Arriou a pessoa. E muitas vezes não é só o pecado, as próprias pessoas que rodeiam acabam acusando a pessoa e julgando ela. Então, em vez de ajudar, julgue
acaba jogando a pessoa mais para baixo. Né? É só um parênteses. Quando a gente fala pecado aqui, a gente não está pensando só naqueles pecados que, moralmente falando, são mais agressivos, tipo assassinato, adultério, roubo. Não. É qualquer pecado abate. Pecado, mentira, qualquer um. Tem muitas coisas que a pessoa acha que são pequenas, mas de repente ela pega aquela pessoa, a pessoa que está acostumada a mentir, nunca mentiu, e de repente ele se encontra numa situação que, pela aquela situação que ela está nela, eu estava conversando com o pastor Rogerinho hoje, isso, muitas vezes a pessoa ela é obrigada a entrar numa situação e que está indo contra a própria personalidade dela, e ela acaba aderindo àquilo, e depois ela tem um sentimento de culpa muito forte. Por que eu aceitei aquilo? Por que eu deixei me levar por aquilo? E isso enfraquece a pessoa. Né? Ela cria um sentimento de culpa por uma coisa que ela foi induzida ou foi empurrada para aquilo. Mas o pastor Márcio tem uma frase que ele fala que eu gosto muito. Ele diz assim: você merece aquilo que você tolera. Sim. Né? Na medida que eu tolero o pecado, eu sou merecedor daquela situação. Então, isso significa que com o pecado tem que ser tolerância zero. Como o Rodolfo Giuliani, lá de Nova York, o prefeito, colocou essa política de governo dele lá. Tolerância zero com o crime, com o pecado é a mesma coisa. Exato. Né? Muitas vezes a pessoa, ela encontra em situações que ela é elevada e ela fala assim: eu não tive saída. É o argumento que ela usa: eu não tive saída, eu fui obrigado a aceitar isso. E aí que vem enfraquecimento. Aí é que vem, o Espírito Santo vem e fortalece essa pessoa para que ela tenha estrutura para entender que Deus a perdoou. Né? Bom, falamos do pecado que enfraquece, outras coisas que enfraquecem, a gente poderia dizer aqui. Uma coisa que enfraquece muito são as más notícias. Com certeza. A tendência, quando nós recebemos uma notícia ruim, nós nos sentirmos enfraquecidos. Então, como nós vamos nos posicionar diante de uma má notícia? O que é uma má notícia? Pode ser uma notícia de um diagnóstico de enfermidade, ou a perda do emprego, a perda de um parente, de um ente querido. Um filho que se envolveu nas drogas. Né? Aquele momento em que você sente o impacto ou que toma consciência, né, de que tem uma situação que não é uma situação agradável, que não é uma situação que você espera. Então, no primeiro momento, aquele impacto daquela notícia, ela tende a nos enfraquecer, porque a gente começa a avaliar a situação que a gente está vivendo pelo âmbito da má notícia ou pela visão da perda, né? Então, como vai ser agora? O que eu vou fazer agora? E isso faz com que realmente a gente sinta muito pequeno. De acordo com a dificuldade, a gente acaba ficando assim... Sem forças. Vai minar as forças. Exatamente. Né? Deixa eu saber da Rogéria. Rogéria, em que o Espírito Santo precisou te fortalecer? Ou seja, você estava enfraquecida pelo quê? Olha, eu tive uma experiência assim, sobrenatural com ele. Quando o médico falou para mim: você está com câncer. Né? Quando ele falou para mim, na verdade, marca a sua primeira quimioterapia, o chão para mim naquela hora abriu para mim, sabe? E eu fiquei sem chão mesmo. Aí nesse momento eu falei com ele: eu não vou fazer nenhuma quimioterapia. Eu tenho fé no Deus que eu sirvo, eu vou buscar Ele para saber por que eu tô com esse câncer. Num dado momento que eu estava com câncer no ovário. Aí eu saí dali, meu marido falou: não, vem para casa que eu vou te levar num pastor que ministra cura. Aí eu fui levada nesse pastor que ministra cura, né? Dos dons maravilhosos do Espírito Santo, né? E ali o pastor me recebeu com muita alegria, falou: o que você veio buscar, você vai levar, vai receber no seu coração. E eu abri meu coração ali e comecei a orar. E naquela ministração de cura interior, que um pastor começou a ministrar em mim, num dado momento eu perguntei para Deus: Deus, por que eu estou com esse câncer? Naquele momento, naquele dado momento, eu ouvi uma voz maravilhosa falando comigo assim: filha, você está com esse câncer porque você não perdoou sua mãe.
sabe? Naquele momento, ele falou comigo algo que estava inconsciente. Eu não sabia o ódio que eu tinha da minha mãe, que estava embutido ali inconsciente, que gerou mágoa, que gerou raiz de amargura, e aquela raiz de amargura brotou um câncer. Então deixa a gente entender, por que você tinha um ódio da sua mãe? Ah, sim. A minha mãe, eu fiquei órfã com 4 anos de idade, por isso que o livro tem esse título de Pai de Órfãos. Vamos mostrar o livro de novo aqui, mostra isso. aqui. O Espírito Santo falou para mim, o nome do livro será Pai de Órfãos, e você vai contar a sua história. Então, a minha mãe, assim, logo quando meu pai veio a falecer, nós somos 5 irmãos, eu sou a 4ª desses irmãos. Sim. E ali ela nos deu a mais triste notícia. Meu testemunho, ele baseia-se em Isaías 49:15, que fala assim, pode uma mulher esquecer do filho que amamenta? Mas ainda que essa venha a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, naquele momento, eu falo aí no capítulo 2, que é o ninho desfeito. Naquele momento, ela nos reuniu e nos deu a mais triste notícia. Não vou ficar com nenhum de vocês. Quantos filhos eram mesmo? 5. 5 filhos. E eu sou a 4ª desses 5 irmãos. Naquela hora, eu falo que entrou uma legião na minha alma. Naquele momento, ali entrou já a raiz de amargura. Deus. Você era mais nova? Não, tem uma caçula com 1 aninho, eu sou a 4ª, né? São Você 5. com 4 anos, você ouviu essa notícia? Ouvi essa notícia. Não vou ficar com Não nenhum de vou vocês. ficar com nenhum de Você vocês. assimilou o que ela estava sendo dito para você naquele momento? Naquele momento, as emoções foram tão fortes, sabe? Porque eu sei todas as histórias, eu lembro de cada detalhe, eu lembro da despedida, do último momento, sabe? Então, naquele momento ali que gerou essa raiz de amargura, que a gente fala que a gente, ingerindo essa raiz de amargura, para onde que vai sair? Vai para o organismo. Só que eu não sabia da gravidade, de como que eu estava odiando ela. Então, peraí, você foi criada por outra família? Aí eu passei 7 casas até chegar ao meu casamento. Entendi. Então, você perdeu o contato com sua mãe por quanto tempo? Ou você nunca mais viu sua mãe? Não, era assim, era uma ida, ela ia, me visitava, aí na história vai contando, né? Ela me visitava, eu fui passando em várias casas, mas onde eu ia passando, ela ia me visitando, mas só que depois eu não quis morar com ela mais. Né? Ela casou novamente. Você casou com quantos anos? Eu casei com 21 anos. E no momento que você foi receber a oração, Aí eu já era mamãe, eu era estéril, Deus me deu 4 filhos, e eu já era mãe já dos 4, minha caçula estava com 3 anos de idade. Isso foi na época, quer ver, foi em 1991 mais ou menos. São 24 anos de cura de câncer que eu tenho. Né? Então eu levo essa palavra, sabe, que nós devemos perdoar. O mais interessante, que nós falamos do fortalecimento do Espírito Santo aqui, que naquele momento que Deus me confrontou ali, né, e falou que eu não tinha perdoado minha mãe, eu falei, eu não dou conta. Nenhum ser humano dá conta de perdoar. Perdão é algo sobrenatural mesmo. É só com a ajuda do Espírito Santo. Aí naquele momento, naquela guerra, naquele conflito dentro de mim, aí o Senhor falou comigo, filha, se você não perdoar, tampouco eu te perdoo. Como está escrito na palavra, né? Mas como é que era a sua relação com sua mãe? Porque você disse que o ódio era inconsciente. Era inconsciente porque eu a visitava, eu passava as férias com ela, né? Naquela ida e vinda das famílias com que eu estava sendo Depois cuidada. de casada, certamente você foi levar seus filhos para ela ver. Sim, ela foi em meu casamento, entendeu? Era aquela ida... Uma relação boa. Era, aparentemente era boa, mas no fundo não era. Depois eu vi que eu tinha essa mágoa com ela. Naquele momento... deve ter ficado gravado nos 4 anos, né? Que você deve ter colocado um casulo dentro de você e segurado aquilo Foi ali, uma né? coisa assim, ao longo do de tempo, 4 quando anos, segurou pelo dentro sofrimento dela. que eu ia passando de lá em lá, de rejeição em rejeição, abandono e abandono, aquilo ia ficando dentro de mim, uma raiva, culpando a ela, mas entendeu? Por todo aquele sofrimento. Nós podemos dizer, pastor Rogério, por exemplo, que você casou com quantos anos mesmo? Com 21. 21. Sim. Ela já depois de casada, mãe de 4 filhos, ela amadureceu em certo aspecto, como mulher, fisicamente ela amadureceu, gerou 4 filhos, estava ali como esposa, mãe, já com os seus 30 e poucos anos de idade, 40 e poucos. O episódio da oração, você estava com quantos anos? Com 31. Pois é, com 31 anos de idade, ela já mãe de 4 filhos, esposa. Então, em certo aspecto, ou certos aspectos, ela estava crescida, madura. Mas emocionalmente, vamos dizer, ela poderia estar com 4 anos de idade, que foi o momento do episódio ali. A relação dela, não vou dizer emocionalmente, mas a relação dela com a mãe. Sim.
parou lá nos 4 anos de idade. Por isso que ela tinha aquela dor, aquele sofrimento. Sim. Isso.